Então vamos lá, olha só, vou te ensinar agora mais um caso dentro de cálculo estequiométrico e eu te confesso que ele é muito simples de fazer mesmo. Aparentemente pode ser difícil, mas você vai notar que quando eu chegar na questão é muito simples. Isso é chamado de pureza, tá? Pessoal, o que é pureza? Pureza nada mais é que uma porcentagem que ele vai te dar no enunciado, tá? Então, só vou te mostrar aqui rapidinho o enunciado para você entender, ó. A aplicação que eu vou fazer já é essa aqui. Determine a massa de óxido de cálcio produzida a partir da decomposição térmica de 200 gramas de calcário contendo 80% de pureza. Como eu disse, olha só, a pureza ela vem no formato de uma porcentagem. Duas coisas você vai encontrar que vem no formato de porcentagem. Uma é pureza, outra é rendimento, tá? Rendimento você deve ter visto na aula passada como é que faz, né? Você acha lá a massa do produto, mas aquilo seria para 100% de rendimento, aí você coloca a porcentagem que ele te deu, bum, e acha realmente a massa que você estava buscando. Agora, nesse caso, eu vou te explicar aqui uma introdução teórica antes, mas só para você saber que essa pureza vem no formato de porcentagem. Gilberto, mas pureza é porcentagem de quê? Anota aí, tá? Então eu quero que você pegue papel e caneta, não esqueça disso. Pega uma caneta e anota o que eu vou te dar agora. Qual que é a definição de pureza? Pureza é a porcentagem do principal constituinte de uma amostra, tá? Vou repetir. Pureza é a porcentagem do principal constituinte de uma amostra. Vou te dar aqui alguns exemplos. Bom, você já ouviu falar de bauxita? Bauxita é um minério, tá? Você vai lá no pessoal da Vale, lá no Pará, por exemplo, tem lá uma rocha gigante. Aí o pessoal vai começar a cavar lá para tirar bauxita. Bauxita é um minério que é rico em um negócio chamado de óxido de alumínio, isso mesmo, ou alumina, tá? Chamado de alumina. Óxido de alumínio ou alumina. Então quer dizer que a bauxita é um minério que é rico em Al2O3, em óxido de alumínio. Eu posso falar que a bauxita é um minério que apresenta alta porcentagem de óxido de alumínio. Legal. Assim como o calcário é um outro minério. Você vai lá, pega uma rocha gigante de calcário. Calcário, você vai notar que ele tem uma porcentagem muito grande, desse cara aqui, ó, CaCO3. Alguém lembra o nome dele? Carbonato de cálcio, isso mesmo. Quer dizer que o calcário, Gilberto, é um minério que apresenta alta porcentagem de carbonato de cálcio. Então veja só comigo, olha só. Quer dizer, Gilberto, que o óxido de alumínio é o principal constituinte da bauxita, não é isso? Isso. Quer dizer que o carbonato de cálcio é o principal constituinte do calcário, não é isso? É isso que eu acabei de te falar. Legal. Mas espera aí, se esse cara aqui, é o principal constituinte da bauxita, quando alguém te perguntar assim, qual a pureza da bauxita? Pessoal, o que é pureza? É a porcentagem do principal constituinte da amostra. Legal. Se o principal constituinte da bauxita é o Al2O3, quando ele te perguntar qual a pureza da bauxita, ele está te perguntando qual é a porcentagem de Al2O3 presente na bauxita. Quando alguém te perguntar, qual é a pureza do calcário? O que ele está te perguntando? Qual é a porcentagem de carbonato de cálcio no calcário? Isso mesmo. O que é pureza? É a porcentagem do principal constituinte da amostra. Tudo bem isso? Legal. Show de bola. Gilberto, eu já aprendi que pureza é uma porcentagem, a porcentagem do principal constituinte da amostra, seja essa amostra, por exemplo, um minério ou outra coisa. Legal. Como é que eu mato questões disso? Olha só. Eu vou te ensinar isso aqui, ó. Essa questão é muito importante porque ela vai trazer uma reação química que eu quero sim que você decore, tá? Eu quero que você memorize essa reação porque ela cai muito nas provas, legal? Fala assim a questão. Determine a massa de óxido de cálcio. Já vou começar a grifar isso aqui, ó. Óxido de cálcio. Anotem para mim, o CaO, óxido de cálcio, ele também é chamado de cal virgem. Como, professor? Cal virgem. O nome dele certinho é óxido de cálcio, mas ele também pode ser chamado de cal virgem, tá? Cal virgem, isso mesmo, tá? Determine a massa de óxido de cálcio produzida a partir da decomposição térmica. Professor, o que seria decomposição térmica? É quando você pega uma substância e aquece ela bastante até ela se decompõe em fragmentos menores, tá? Bom, decomposição térmica de 200 gramas de calcário contendo 80% de pureza. Repare só uma coisa, olha o que ele diz pra gente. Existe aqui calcário, esse calcário tem 80% de pureza. A massa que ele deu aqui, pessoal, de calcário
foi de 200 gramas. Então tá aqui, eu tenho 200 gramas de calcário. Mas o que você já sabe que você aprendeu comigo aqui na folha anterior? Você já sabe que se eu tenho calcário, uma porcentagem relativamente grande desse calcário é formada de quê? Tá lembrado? Formada de quê? Tá lembrado? Carbonato de cálcio, que é o CaCO3. O CaCO3 é o principal constituinte do calcário. Então, quando alguém fala que tem 80% de pureza, o que isso significa? Vem comigo. Significa o seguinte, se eu pego 200 gramas dessa amostra, 200 gramas é a amostra inteira, tá? Eu tenho, ou seja, 100% da amostra. Só que desse calcário todinho, apenas uma porcentagem de 80% se refere ao principal constituinte. Qual que é o principal constituinte, vai? É o carbonato de cálcio. Legal. Isso aqui dá quanto? Vai? 160 gramas de carbonato de cálcio. Então quer dizer, professor, que nesses 200 gramas de calcário nós temos 160 gramas do principal constituinte. Isso mesmo. E quando você aquece o calcário, essa reação que eu quero que você decore. O aquecimento do calcário implica em, olha só, esse carbonato de cálcio presente no calcário, isso aqui eu quero que você memorize, hein? Esse carbonato de cálcio presente no calcário, ele sofre uma reação de decomposição térmica, produzindo óxido de cálcio sólido, que é a cal virgem, mais o CO2, que é um gás. Então, peraí, professor. Quando ele falou o seguinte, ó, na decomposição de 200 gramas de calcário, o que eu tenho que saber? Vai que nesse calcário eu tenho 80% de pureza, ou seja, desse calcário apenas 160 gramas são carbonato de cálcio, e quando eu aquecer essa massa de carbonato de cálcio, eu vou produzir óxido de cálcio, que é justamente isso que ele está buscando. Então, tá bom. Vamos lá? Como é que eu faço a proporção disso aqui, hein? A proporção fica assim. Pode notar que essa reação já está balanceada. Eu tenho um cálcio, um carbono, um carbono. Eu tenho aqui 3 oxigênios, do lado de cá eu tenho 2 mais 1, 3 também. A proporção fica assim, ó. Eu tenho 1 mol de carbonato de cálcio, produzindo, 1 mol de óxido de cálcio e 1 mol de CO2. Isso mesmo. Agora, o que o cara está me perguntando? O que ele está me pedindo? Olha só, ele está me perguntando a massa de óxido de cálcio. Então eu venho aqui embaixo de óxido de cálcio e coloco a massa. Qual é a massa produzida de óxido de cálcio? A partir de quê? O dado que ele me deu foi isso aqui, né? 200 gramas de calcário. Mas como eu sei, que o óxido de cálcio não vem do calcário especificamente, ele vem do carbonato de cálcio presente no calcário, a primeira coisa que eu fiz foi pegar essa porcentagem aqui, que foi a pureza, e encontrar a massa de carbonato de cálcio. Agora sim, eu vou pegar essa massa de carbonato de cálcio e vou colocar aqui, ó, desse jeito. Então quer dizer que quando eu aqueço, 200 gramas de calcário, eu estou aquecendo 160 gramas de carbonato de cálcio. E isso vai produzir qual massa de óxido de cálcio? Essa foi a pergunta dele. Legal. Vamos lá, você já aprendeu isso comigo. Linha da conversão. Vamos converter esse mol para a unidade que está embaixo. Isso aqui embaixo é gramas, 1 mol disso aqui são quantos gramas? Vamos lá? Eu corro na tabela periódica e vejo que a massa do oxigênio é 16. 16 vezes 3, 48. 48 mais 12, 60. 60 mais 40, 100 gramas. Legal. Muito bom. Vai lá. 1 mol disso aqui, agora eu tenho que converter para massa, né? Aqui embaixo é massa. 1 mol de óxido de cálcio, como é que fica? 16 mais 40, 56 gramas. Bacana, tá aqui. 56 gramas. E preencher as 4 linhas, basta fazer uma regra de 3. A gente faz aqui uma regrinha de 3. E encontra um valor de 89,6 gramas de óxido de cálcio. Tá aqui a resposta. Legal? Então vamos lá, retomando um pouquinho. Ó. O que é pureza? É a porcentagem do principal constituinte da amostra. Como é que ele vai trazer isso para você? No formato de uma porcentagem mesmo. Legal?
Bom, esse 200 gramas é a amostra inteira, 80% de pureza é apenas o principal constituinte que está dentro dela, que nesse caso quem que era? Vai? O carbonato de cálcio. Gilberto, eu tenho que saber que o principal constituinte do calcário é o carbonato de cálcio? Ó, não vou mentir para você, eu acho melhor que você saiba mesmo. Você viu que nessa questão, é claro que eu coloquei ela um pouquinho mais enxuta para caber aqui, mas geralmente ele não fala isso. Digamos que 50% das questões falam, outras 50% não falam, porque o carbonato de cálcio ele é muito importante e é uma coisa muito batida, você tem que saber mesmo. Legal? Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço. Vamos!